Bom dia, amados, Haribo, Haribo. Hoje vamos fazer uma aula aqui diferente, que eu acho bem interessante, de uma canção que ela é entoada todos os dias nos templos, glorificando o Guru, certo? O que é o Guru? O Guru é essa energia que vem de Balarama, que vem do Senhor Nityananda, que potencializa uma alma para ser um instrumento de Deus. Então essa oração, tá, o livro aqui das canções Vaishnavas, ela se chama Sri Sri Guru Astaka. Astaka quer dizer 8, né? Então são os 8 versos que mostram a atividade de um guru, de uma pessoa que está empoderada pela energia espiritual, orientando algumas pessoas dentro da sua energia amorosa, né? Numa posição transcendental, de conduzir as almas nesse mundo para a melhor performance, vamos dizer assim, divina, enquanto aqui na jornada humana, para atingir a meta da vida, né? É como se fosse um professor cheio de energia espiritual que vai nos passando toda a energia necessária para que nós cresçamos espiritualmente. E aí todos os dias nos templos, né, em frente à deidade, em frente a Srila Prabhupada, que representa no movimento, né, do Sr. Chaitanya, essa posição do Guru, é cantado, né, pelos devotos. E hoje a gente vai cantar aqui, vai cantar a música e vai explicando mais ou menos cada estrofe, né, Astaka. Astaka é 8, né? Você lembra? Shishastaka lá que nós fizemos do Sr. Chaitanya? As 8 instruções, Shiksha, instruções, Astaka, as 8 instruções. E aqui é Guru Astaka, as 8 referências, né, ao que é a energia do Guru. Ok? Então a gente começa aqui, esse livro aqui é bem bacana também, ó, que tem todas as orações, todos os mantras relativos ao movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quem quiser adquirir, deve ter aí no site da BBT, e também na internet, deve ter em PDF. Então, Sri Sri Guru Astaka, por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, que é um dos mestres da Associação Discipular, né? Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, que apareceu na metade do século XVII, é um grande mestre espiritual na linha de gurus e discípulos conscientes de Krishna. Ele diz: aquele que, com grande cuidado e atenção, recita em voz alta esta bela oração ao mestre espiritual durante o Brahma Muhurta. Brahma Muhurta é aquele horário que o sol está quase nascendo, está querendo nascer. Geralmente 3 horas, 4 horas da manhã. Então ele está falando que se você recita essa oração, né, em voz alta, obtém serviço direto a Krishna, o Senhor de Vrindavana, no momento de sua morte. Então olha só o poder desse mantra. Se todos os dias, antes do sol nascer, você se levanta, né, faz uma limpeza física, aí entoa essa canção, meditando, né, na energia transcendental, porque essa canção representa todos os gurus, toda a sucessão discipular, que está emanando a potência do mestre espiritual. Então você está glorificando todas as almas que têm, né, essa missão de passar a mensagem de Deus, que são instrumentos nesse mundo para colocar a pessoa no caminho da luz. Certo? Então, todos os dias cantamos aqui essa música com muito carinho. Hoje eu vou tentar fazer uma adaptação, mas o que importa mesmo é o significado que a gente vai dando aqui, né, posteriormente, para vocês entenderem qual o significado dessas estrofes, desse mantra assim, super poderoso.
Sansaradava Nalalida Luka Tranaya Karunya Gana Gana Tvam Praptasya Kalyana Gunar Navasya Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam. Então esse primeiro verso diz: o mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia, assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo. Do mesmo modo, o mestre espiritual salva o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. Então essa é a qualidade, né, do mestre espiritual, que ele é um oceano de misericórdia, né, derramando a chuva de bênçãos sobre todas as pessoas para, né, extinguir esse fogo ardente da existência material. Então, esse é o primeiro verso. Então, vamos para o segundo verso. Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vajitra Madhyam Manasura Sena Romancha Kampashru Taranga Bajo Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam. Então, nesse segundo sloka diz: recitando o santo nome, dançando em êxtase, cantando, tocando instrumentos musicais, o mestre espiritual sempre se alegra com o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, porque ele está saboreando a doçura da devoção pura na sua mente. Às vezes, seus pelos ficam arrepiados, seu corpo treme e lágrimas fluem de seus olhos como ondas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Então, o mestre espiritual está sempre, né, envolvido com esse movimento do Sankirtana, né, de estar falando sobre Krishna, os passatempos, está sempre cantando, tocando instrumentos musicais, dançando em êxtase, em qualquer lugar que esteja, né, em frente às deidades também. E esse mestre espiritual, né, ele está saboreando sempre a doçura dessa devoção, dessa energia transcendental que está se manifestando para ele, sendo distribuída para todos os discípulos, para todas as pessoas que se aproximam dessa alma que está potencializado maravilhosamente pela energia do Senhor Supremo, que habita em seu coração, né? Krishna Vishnu. Tá? Então, aqui diz também que ele está sempre manifestando através do seu corpo, né? Lágrimas estão fluindo, seu pelo está sempre se arrepiando, que são sintomas de amor puro por Deus. Então, nós oferecemos,
reverências aos pés de lótus de uma pessoa que está interagindo, né, integrada assim com a divindade suprema. Então vamos agora para o terceiro verso. Sri Vrigaharadana Nityanana Sringarata Manjira Majanadu Juktasya Bhaktanscha Nijunja Topi Vande Guru Sri Charanara Vindam Vande Guru Sri Charanara Vindam. Então é dito que o mestre espiritual está sempre ocupado na adoração que no templo se faz a Sri Sri Radha Krishna. Ele também ocupa seus discípulos nessa adoração. Eles vestem as deidades com lindas roupas e ornamentos, limpam seu templo e realizam outras atividades semelhantes para adorarem o Senhor. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Assim, uma pessoa que está totalmente consciente de Krishna, em prema, amor puro por Deus, ele se ocupa o tempo todo, né, está adorando a Deus, e também ocupa aquelas pessoas que estão, né, caminhando sob a tutela deles, né, seus discípulos que são iniciados por ele, e também as outras pessoas que apreciam esse mestre espiritual e que o admiram, sempre também estão nesse processo de adorar a Deus pela influência dele. Ele coloca todo mundo para adorar a Deus nesse movimento do Senhor Chaitanya. E aí eles vestem as deidades, né, com as roupas lindas, fazem todos os oferecimentos, toda a cerimônia, tudo o que exige os cuidados necessários para se adorar a Deus de uma forma, né, autorizada. Eles estão sempre, né, promovendo isso nos lugares que vão, nos templos, em tudo, né? Então, eles estão sempre ocupando as almas para entrarem nessa energia, nesse movimento de adoração a Deus, conforme o Senhor Krishna pede no Bhagavad Gita, para que sempre o adoremos. E aí tem essa pessoa que é como se fosse Krishna mesmo, né? Uma parte integrante de Krishna totalmente potencializada. Assim como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, quando ele veio, né, o próprio Krishna nesse mundo, ele se tornou um devoto puro de Deus. Ele fez esse papel para nos dar o exemplo. Se você lê o Chaitanya Charitamrita, você compreende a potência do Senhor Chaitanya atuando como um devoto, porque ele conseguia, através da energia dele, conquistar todas as pessoas que ele encontrasse para se voltarem para o amor a Deus. Todas as pessoas que viam o Senhor Chaitanya, imediatamente elas começavam a adorar Krishna. Então o Senhor Chaitanya fazendo esse papel de um devoto puro, de um guru, né, conforme estamos aqui cantando, explicando essa oração que é tão poderosa, né, que se você canta ela todos os dias, na hora da morte você volta para o mundo espiritual. Tá? Então o templo, né, está sempre sendo limpo, tudo que requer atenção para a permanência, né, a constância da vida espiritual aqui nesse planeta Terra, os gurus eles estão mantendo através da potência de Vishnu em seu coração. Tá? Então vamos para a quarta estrofe. Chaturvida Sri Bhagava Prasada Swadvana Triptam Hari Bhakta Sangam
Tueva Tripitim Bhajata Sadeva Vande Guru Sri Charanaravindaam Vande Guru Sri Charanaravindaam. Essa oração diz então: o mestre espiritual está sempre oferecendo a Krishna 4 classes de alimentos deliciosos, analisados como aquilo que pode ser lambido, mastigado, bebido e chupado. Ao ver que os devotos estão satisfeitos comendo Bhagavá Prasada, o mestre espiritual fica satisfeito. Bhagavá Prasada é o alimento oferecido a Deus. Então o mestre fica satisfeito quando vê, né, os devotos se alimentando da energia pura de Deus, que é o alimento, né, seja oferecido à deidade, seja o alimento oferecido ao mestre espiritual, seja o alimento assim, oferecido em todas as ocasiões, principalmente na sua casa, se você puder oferecer a Deus. Então esse alimento ele vai ser convertido em energia espiritual, e aí a sua parte física, que é a energia que se constitui da ingestão, né, desses alimentos, ele também vai ficar espiritualizado. E aí os mestres espirituais, os gurus, ficam muito satisfeitos quando veem, né, as pessoas se alimentando de alimentos no nível transcendental, na bondade pura. Então temos que sempre oferecer o nosso alimento a Deus, e os devotos puros, onde vão, eles promovem, né, esse festival de praçada, onde todo mundo se alimenta dessa energia espiritual, e também os alimentos são distribuídos, né, a muitos lugares onde os devotos estão distribuindo esses alimentos. Srila Prabhupada uma vez comentou que é muito difícil você conseguir captar a percepção espiritual de uma pessoa pelo estudo, pela filosofia, né? Por entendimento metafísico. Mas ele falou assim, mas se você dá praçada para a pessoa, o alimento, todo mundo gosta de comer, e as comidas dos devotos são maravilhosas, né? Quando você oferece uma comida para Deus, essa comida fica assim, com sabor assim, transcendental. A gente nem sabe explicar. E aí as pessoas são pegas, né? A percepção delas é pega pela praçada. É como se fosse uma isca, né? Uma isca espiritual para as pessoas que estão vivendo nas armadilhas de Maya. Quando elas comem essa isca, imediatamente elas têm uma ascensão de consciência. Então os gurus, né? Os gurus ficam muito satisfeitos com isso. Então vamos agora para o 5º verso. Essa oração é muito bacana, é muito interessante. Vamos ver se no final aqui a gente recita toda ela. Sri Radhika Madhavayura Para Madhurya Lila Guna Rupananam Prati Krishna Swana Lulupasya Vande Guru Sri Charanaravindaam Vande Guru Sri Charanaravindaam. Então diz: o mestre espiritual está sempre ansioso por ouvir e cantar sobre os ilimitados passatempos conjugais de Radhika e Madhava, de Radha e Krishna, e também ouvir suas qualidades, nomes e formas. O mestre espiritual deseja saboreá-los a cada momento. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Então,
O que é a energia do Guru, né? E também a energia do Guru em nós. É o quê? A energia do Guru está nascendo no seu coração quando você passa a ficar ansioso por todos os dias, né? Ouvir sobre os passatempos de Krishna, né? Os nomes de Krishna, as formas, né? As qualidades de Deus, dos relacionamentos de Radha e Krishna em Vrindavana. Enfim, né? Essa é a energia do Guru. E quando uma pessoa está vivendo em amor puro por Krishna e Radharani e Vishnu, né? Aqui nesse mundo material, que o qualifica como um guru, uma pessoa, né? A palavra guru significa aquele que está grávido de Deus, aquele que está cheio da energia divina e que está pronto para transbordar essa energia divina para quem se aproxima dessa pessoa, certo? Então ele está sempre falando de Krishna, ouvindo sobre Krishna. O devoto puro, ele não quer saber de nada mais do que está associado com a energia divina. Por isso que aqui a gente, né, glorifica o mestre espiritual. Você tem que se tornar um mestre espiritual, um guru. Você tem que ativar essa energia dentro do seu coração, para que essa canção seja cantada para você também. Quando você se torna um servo amoroso, eterno de Krishna nesse mundo, levando a mensagem divina para todo mundo, essa oração é uma oração que você canta para todos os seus associados, todos os seus amigos, todas as pessoas que estejam transparecendo essa potência de Deus no exercício, né, das atividades nesse mundo que são direcionadas para a divindade. Isso aí é o que se chama serviço devocional. Serviço devocional é isso. Sravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, né? As 9 atividades onde você está sempre usando os seus sentidos nessa relação com o sagrado, com o supremo. E o movimento do seu corpo físico, do seu corpo astral, mental, tudo é feito nessa interação completa com a suprema personalidade de Deus que está no seu coração. Tá? Então, o mestre espiritual é aquela pessoa que deseja saborear a todo momento os tópicos relacionados a Krishna, e daí o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, como um representante, né, no exemplo de um guru nesse mundo, ele está falando. Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Todas as glórias a todo mundo, glorificando nomes, formas, qualidades, passatempos do Senhor Krishna e saboreando completamente a realidade desses assuntos. Então essa oração está glorificando essas pessoas que já atingiram, né, essa ansiedade, né, essa ânsia, essa avidez por estar sempre vivendo na consciência divina. Tá? Então vamos agora para o 6º verso. Nikunja Juno Rajkert Siddhai Jajalibi Jukitira Pekshanyaya Tatrati Dakshadiyati Valabhasya Vande Guru Sri Charanara Vindam Vande Guru Sri Charanara Vindam. Aqui, o mestre espiritual é muito querido, porque é hábil em auxiliar as gopis, que em diversas ocasiões fazem diversos arranjos agradáveis para a perfeição das atividades amorosas conjugais que Radha e Krishna executam nos bosques de Vrindavana. Ofereço minhas humildes reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Então, a pessoa que está completamente, né, imersa no oceano da misericórdia e do amor divino, ele faz esse papel aqui de relembrar as almas dessas atitudes, né, das gopis,
que são as amantes de Deus, né? Todo mundo é amante de Deus. Então ele está auxiliando nesse papel, porque tudo tem uma interação absoluta, a nível daquilo que se chama espíritos, né? Todo mundo é parte integrante de Krishna, todo mundo tem uma relação, um humor específico por Deus, então o mestre espiritual começa a estimular nas entidades vivas essa ligação com Deus, então ele está ajudando nesse processo, né, é hábil em auxiliar as gopis, como fala aqui, está fazendo arranjos agradáveis para essas atividades amorosas, conjugais que Radha Krishna executa nos bosques de Vrindavana. Então essa é a potência do mestre, né? Está ancorando essas energias aqui nesse planeta Terra para que os devotos, adorando a Deus, cantando mantras para a causa de todas as causas, né? A interação amorosa entre Radha e Krishna, isso tudo aí cria um boom, né? Um acréscimo de energia que está auxiliando nessas atividades, né? Depois, as pessoas que estiverem realmente configuradas nessa energia de prema, de amor puro por Deus, voltam para o mundo espiritual e lá participam desses passatempos, onde os sentimentos de amor entre Radha e Krishna e entre todas as gopis, todos os devotos nos diversos humores, começam a expandir essa bem-aventurança de Deus. Então o mestre espiritual tem essa função, né, de canalizar essa energia de todo mundo no nível totalmente transcendental. Então essa é a importância, né? Se você se relacionar diretamente com Krishna e entrar no seu humor, você vai ser um mestre que vai incrementar essa energia transcendental dos relacionamentos de Radha e Krishna aqui nesse mundo, tá? Então o mestre espiritual é assim, ele é muito querido. Exatamente por isso, a pessoa mais querida é aquela que faz você não só despertar espiritualmente, mas te colocar ou te ocupar numa posição onde você possa estar participando dos passatempos transcendentais de Krishna, lá de Vrindavana, aqui mesmo nesse mundo material. A partir do momento que você está lendo o Bhagavatam, que você está no templo adorando a deidade, ou que você está meditando no seu coração, né, nessas atividades de Deus, ou que você esteja cantando o santo nome com muita devoção, você entra nesses passatempos de Vrindavana. Então isso é místico, né? Porque na verdade você está sempre com Krishna. Então esteja sempre com Krishna fazendo as atividades, né, missionárias nesse mundo, ou de professorado, ou de mestre, levando essa consciência para as pessoas, para elas se estabelecerem nesses passatempos dentro dessa jornada humana. Se você está sempre lendo o Bhagavad Gita, cantando, e principalmente lendo os passatempos de Krishna, lá no 10º canto, né, onde se explica a vida de Krishna em Vrindavana, em Dwaraka, em vários lugares, você vai estar participando, porque o Bhagavatam, ele é absoluto, ele é a presença de Deus na forma de conhecimento nesse mundo. Só que quando você está vivendo como um mestre espiritual, você está diretamente interagindo com essa sabedoria no nível transcendental, e aí você se torna como se fosse um representante aqui nesse mundo dessa energia, e as pessoas vendo a sua força, a sua potência, a sua alegria de viver nessa circunstância interna, imediatamente elas vão se rendendo cada vez mais. Por quê? Porque você se torna uma força viva que expressa realmente, né, o caráter puro e elevado da alma que todo mundo é. Mas todo mundo se esqueceu de Deus, né? Todo mundo está vivendo em Maya, num tipo de inferno, sem a presença de Deus, ou só acreditando em Deus assim superficialmente. Então o mestre espiritual vai trazer para vocês a intimidade de Deus, os passatempos de Deus, mas de uma forma transcendental, que vai ser a expressão dele, a vida dele, o amor, a doçura de um ser que realizou Krishna, tá? Então vamos para o 7º verso.
Sakshadi Daritwena Samasta Shastrai Uktastata Bhavyata Iva Sadibhi Quinto Prabhu Japriya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam. Então, está dizendo nesse verso, o mestre espiritual deve ser honrado tanto quanto o Senhor Supremo, porque é o servo mais confidencial do Senhor. Isto é afirmado em todas as escrituras reveladas e é seguido por todas as autoridades. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um genuíno representante de Sri Hari Krishna. Então esse verso está falando, né? A gente canta agradecendo, em gratidão a esse mestre e colocando ele na mesma posição que Deus, né? Então Deus fala, se manifesta através desses espíritos, dessas almas avançadas que estão em conexão íntima com Deus. Logo, Deus, né, pode falar com todo mundo, pode ser uma expressão de Krishna, de Vishnu nesse mundo, desde que esteja purificado e vivendo em amor a Deus, tendo escolhido isso como a meta da sua vida, e através da prática espiritual, ele se elevou a tal ponto que Deus usa esse espírito para ser um representante dele. Tá? Isso é muito simples de entender, né? Pessoa ser, né, Prabhupada. Prabhupada é um título, né? Não é o nome de Prabhupada. O nome de Prabhupada é Abhay Charanaravinda. Mas ele foi receber o título de Prabhupada. Pada quer dizer pés ou posição. E Prabhu é Senhor. De modo que Prabhupada, sendo um devoto puro, que vivia em prema, amor puro por Deus, ele se tornou o representante de Krishna aqui nesse mundo, assumiu a posição, né? Exemplificou o refúgio dos pés de lótus de Krishna e nos deixou toda essa literatura, de modo que quando você olha Srila Prabhupada, você não deve ver ele como um corpo material, um indiano, a pessoa bonita ou feia. Você tem que ver Srila Prabhupada como o espírito, né? Como uma parte integrante de Deus que está totalmente consciente, sob a direção interna de Deus, representando o divino aqui nesse mundo material, passando tudo aquilo que temos que saber para nos libertarmos e atingir essa posição também que ele chegou. E aí nós vamos nos tornar também Prabhupadas. E Krishna vai falar por nós. Essa é o modelo, né, vamos dizer assim, de avanço. Então é muito interessante, né, você estar falando pela potência de Deus no seu coração e iluminando várias almas. Então você pensa, né, pede a Deus, Deus, deixa eu despertar o meu amor por você de tal maneira que eu chegue num nível de vibração onde você pode atuar através de mim para que eu leve a sua mensagem do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, né, a mensagem do Santo Nome, para tirar todas as pessoas da escuridão, né? Que eu possa agir conforme a sua vontade. Que você traga para mim pessoas, né, que são escolhidas por você para virem e ouvirem as notícias fabulosas, né? A instrução máxima, o conhecimento real, o conhecimento mais confidencial, que vem direto das palavras de sua autoridade, que é o Bhagavad Gita, que é repetido sempre, né? O Bhagavad Gita é o conhecimento real. Ele se perde, aí de alguma forma Deus vem pessoalmente, ou ele vem através de uma expansão sua, ou vem através de
de uma pessoa enviada do mundo espiritual, ou alguma pessoa que aqui nesse mundo, nessa forma humana, alcançou essa posição da potência amorosa, que ele também se torna um agente irradiante, que explica tudo sobre Deus, porque está vivendo dessa potência de Deus. Então, todo mundo, como parte de Deus, pode estar situado nessa posição de guru, de mestre espiritual, se ele tem o conhecimento perfeito, né, das escrituras, do Bhagavad Gita, e se ele é um devoto que se purificou. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu diz, né, a pessoa que sabe das escrituras e que realmente está passando, vivendo na prática amorosa o conteúdo dessas escrituras, ele também se torna automaticamente um mestre espiritual. Então essa é a potência, né? O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, quer que todo mundo se torne um guru, um mestre espiritual, que todo mundo fique cheio do divino, né? Guru, né? E transborde esse divino para as outras pessoas, que é o que você vai fazer naturalmente quando você atingir a posição de mestre espiritual. Quanto mais mestres espirituais, melhor. Que aí está todo mundo. Isso é o Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo nessa energia de Prabhupada, da posição do Senhor, se unindo, cantando seu santo nome, falando seus passatempos, suas formas, seus nomes, suas qualidades. O tempo todo, todo mundo, né, gerenciando a energia do planeta, nessa egrégora da associação, que é o Sri Krishna Sankirtana, para fazer todo mundo despertar. Afinal, estamos aqui nessa escola Terra, de terceira dimensão em Kali Yuga, e a maioria das pessoas está sofrendo e dormindo. De modo que a pessoa que assume esse papel, que se estabelece na sua posição eterna como servo amoroso de Deus, ela vai ser o melhor agente aqui nesse mundo, vai ser o melhor serviço. O serviço mais elevado que uma alma pode fazer nesse universo material é iluminar as pessoas com a consciência de Krishna, porque as pessoas têm que entender quem é Krishna, quem é Chaitanya Mahaprabhu, o que é o santo nome, qual o conteúdo do Bhagavad Gita, e assim você vai dando oportunidade para as pessoas realmente saírem, né, dessa maia, desse ciclo de nascimentos e mortes que só trazem problemas e misérias. Você tem que fazer nascer no coração das outras pessoas esse desejo de se voltar para o amor de Deus, assim como você está vibrando amorosamente em relação a Deus. Aí Krishna vai te potencializar para que a sua influência, as suas palavras, a sua docilidade inunde o coração daquela pessoa que está ouvindo as suas palavras, já que você vive, né, na consciência de Krishna, as suas palavras têm a potência do amor de Deus, porque você só está falando de Deus porque você está transbordando o divino, você tem que falar de Deus, isso é compaixão, isso é a misericórdia de um devoto puro de Krishna. E aí a pessoa ouvindo, ela entende que ela tem que sair da posição ilusória desse mundo, sob o comando dos três modos da natureza material, e tomar essa atitude imediatamente de fazer a prática espiritual, o sadhana, né, inicialmente regulado, onde você vai fazendo as práticas espirituais até acordar, e aí depois você entra na plataforma espontânea de adoração a Deus. Ok? Então esse é o sétimo, né? Que o mestre espiritual tem que ser honrado, tanto quanto o Senhor Supremo. É isso que essa oração está falando. Então, quando você vê um devoto puro de Krishna, imediatamente sinta que essa pessoa é Deus caminhando na sua direção. Deus está se movimentando aqui nesse mundo através de seus devotos puros. Onde está Vrindavana? Vrindavana, o lugar onde Krishna mora, se situa aqui nesse mundo material, naquilo que representa os devotos puros. Os devotos puros são a morada de Krishna. E Krishna executa os seus passatempos no coração dos devotos puros, transparecendo através de quando eles falam, né, quando eles irradiam a sua energia, você vai sentir essa energia de Vrindavana. Então isso por isso que a gente tem que adorar, né? Adorar nesse sentido assim, de entender que a alma que atingiu esse padrão máximo da consciência de Krishna está sendo a maior bênção para a humanidade.
Se você se associa com um devoto puro, por 1 minuto, 10 minutos, isso significa mais do que você se associar com milhares de pessoas que falam espiritualidade e religiosidade, mas não são devotos puros, não estão rendidos a Deus, não estão nessa plataforma do amor puro. Então, 10 minutos com esse devoto vale mais do que você se associar a sua vida inteira com outras pessoas que aparentemente, né, se fazem passar por mestres espirituais, por gurus, yogis elevados, mas essas pessoas não vão te trazer nada. Por isso que o mestre espiritual é adorado. E é muito raro ter uma alma dessa nesse mundo. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita. É muito raro uma alma que realmente se rendeu a mim e que já está vivendo nessa plataforma de amor puro e está passando a energia dele para as pessoas realmente modificarem essa energia deles, né? E realmente elas aceitarem Deus, a presença de Deus em seus corações e realmente tomarem essa atitude. Vou sair de Maya e vou entrar na potência interna de Deus que habita em meu coração, para que um dia eu possa também atuar como um instrumento perfeito dele nesse mundo, né? Ajudando os irmãos que estão em escuridão, totalmente, né, no estado demoníaco de mente, não acreditando em Deus, não acreditando em nada, sempre se lamentando, sofrendo, depressão, estresse, sempre reclamando, amaldiçoando as outras pessoas, querendo possuir tudo no mundo. Então essas pessoas assim estão muito mal, né? Então torne-se, queira ter esse serviço, né? Peça a Deus, poxa Deus, me dá esse amor que eu possa estar constantemente com a sua pessoa e sendo dirigido, né, pela sua potência espiritual para levar essa mensagem para as outras pessoas. Então aí você vai fazer o sacrifício, eu vou me sacrificar, como se você estivesse fazendo um curso para atingir alguma coisa, né, aqui na vida material. Então você faz esse sacrifício de estar estudando prática espiritual, porque você vai atingir o ponto que Deus quer. E se você caminha nesse mundo como um servo de Deus, você é apreciado até pelos semideuses, que são os seres aí que estão fornecendo todas as coisas materiais para as pessoas, né? As coisas superficiais. Então, o devoto puro, ele é um senhor do mundo, né? É o verdadeiro senhor, porque ele está imbuído com a autoridade de Deus. Todo mundo é isso, todo mundo é parte integrante de Deus. Tem que caminhar nesse mundo como um servo, né? Você fala, eu sou um servo eterno de Krishna. Você fala isso com orgulho, né? Como Prabhupada falava, né? Quando falava para ele, Prabhupada, o que você é? Aí ele levantava assim, ó, eu sou um servo eterno de Krishna. Tinha muito orgulho, né? Você tem que ter muito orgulho, porque você realmente foi um guerreiro, você conseguiu vencer Maya, você se situou nos pés de Krishna. E agora você está caminhando para o mestrado, né, da espiritualidade. E aí Krishna vai te levar à categoria de guru. Então o que é o guru? O guru está transbordando Deus, e o espírito que é guru, ele não tem falso ego. Ele é humilde. Ele não tem esse negócio, eu sou melhor do que ninguém. O guru, ele só pensa assim, eu tenho que passar a mensagem para Deus. Essa é a característica do guru. Se você vê um guru aí que está querendo ser adorado por todo mundo, que fica aceitando muita adoração, então essa pessoa não é o guru. O guru é aquela pessoa mais humilde, mais simples, que está levando a mensagem de Krishna e também não gosta muito dessa adoração de discípulos, de pessoas que ficam, né, puxando o saco e fazendo gracinhas, não é isso. O mestre espiritual, o guru, ele quer que o discípulo seja um guru também, até mais do que ele, assim, em nível de capacidade. Então o mestre espiritual, ele quer passar a potência para os discípulos, e os discípulos em si são o guru também, eles são mestres espirituais, mas eles estão em semente. Então o que o mestre espiritual ou uma pessoa avançada em consciência de Krishna faz? Ele vai regando a consciência daquela semente guru, até que ela cresça e se torne uma flor guru e imita a fragrância dele para todo mundo.
E a flor não está querendo ser mais importante, né? A rosa não quer ser mais importante que o jasmim. Cada guru tem a sua forma de emanar o amor a Deus e você se aproxima e essa fragrância vai fazer com que você também se torne uma flor da sua qualidade individual e você vai manifestar o amor a Deus conforme, né, a sua particularidade de ser. Todo mundo é uma parte de Deus e Deus é infinito em manifestações diferenciadas. Não é tudo igualzinho, não, né? O cara é guru ali, tem que ser igual àquele outro guru, igual. Não, cada guru tem uma performance particular. E a substância que está por trás de todos os mestres espirituais é esse amor puro, prema, essa intimidade com Deus. Por isso que Krishna ele se expande em trilhões de formas, infinitas formas, e cada forma de Krishna expandida é diferente. Assim também você, como parte de Deus, é único dentro da manifestação como parte de Deus. E aí você desenvolve o amor, e esse amor vai te levar a esse estágio de você se situar na sua posição de servo eterno amoroso, e de acordo com o amor que você desenvolveu, você vai atingir uma posição de amor puro por Deus, e ele vai te sintonizar aqui nesse mundo para você acordar outras pessoas, para você regar aquela semente guru, mestre espiritual de todo mundo, até mesmo dos demônios. Certo? Todos os demônios são gurus em estado latente, estão em stand-by, né? Vamos dizer assim. Então vamos acelerar a energia para essas almas que estão perdidas aqui nesse mundo material e falar assim, olha, você é a pessoa mais importante desse mundo, você é uma pessoa amada por Deus, você é uma parte de Deus. Você é a expressão de Krishna nesse mundo. Então expresse a sua divindade. Então esse que é a posição do guru, né? O guru ele se acha muito caído, né? Ele se acha mais caído que um demônio, olha só, essa é a mentalidade do verdadeiro guru. Então ele se acha muito caído porque, nossa, quando você está em contato com Deus, você descobre que você sempre foi, né? É quando seu falso ego é derrotado completamente. E você vê que você é apenas um servo de Deus, feliz, consciente, está sempre vivendo em paz. Ok? Então vamos para o 8º. Jasya prasada bhagava prasado Jasya prasadam nagati kutopi Dayajam istuvam istasya jashastri sandhyam Vande Guru Sri Chara Naravindam Vande Guru Sri Chara Naravindam. Então é dito, pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Krishna. Sem a graça do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço. Portanto, deve sempre lembrar e louvar o mestre espiritual. Pelo menos 3 vezes ao dia, devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Assim, se você é iniciado, né, ou se você escolhe um mestre espiritual, no meu caso eu escolhi Srila Prabhupada, tem o mestre Cristo também, certo? Então, todos os dias eu presto reverências a essas almas que trouxeram os ensinamentos, que me posicionaram de tal maneira para que eu praticasse a vida espiritual e sublimasse a minha consciência. Então, a partir do momento que você está sempre lembrando desses seres, né, em nível particular também, que tenha te instruído, que tenha te evidenciado essa realidade da divindade, você faz uma conexão, né,
uma conexão energética, sempre lembrando deles, porque sempre que você lembra, por exemplo, de Srila Prabhupada, você está lembrando de um servo puro de Krishna. Você está estabelecendo isso na sua realidade interior, que você também é um Prabhupada. Certo? Então aqui está falando aqui que o mestre espiritual, se você, por exemplo, se tornar um mestre espiritual, você vai receber de Krishna a misericórdia ou a bênção de poder iluminar outras pessoas. Essa é a qualidade específica de um guru, de um mestre espiritual, que ele tem a potência de dar a misericórdia de Deus para as pessoas que se aproximam dele, porque essas pessoas estão aceitando a ouvir o que essa pessoa está falando tão amavelmente, né? Então, através do mestre espiritual, a pessoa está recebendo a bênção de Krishna. Você está ouvindo essa pessoa falar sobre Krishna, está falando, né, sobre os passatempos de Deus, o que Deus quer na sua vida, o que é o mundo material, o que é o mundo espiritual, o que é a vida, o que é a morte, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo material. Então, essa pessoa vai te passando todas as informações nas quais você vai se libertar. De modo que Krishna colocou essa pessoa na sua vida, ele foi até você através dessa pessoa, que é chamado Guru, mestre espiritual, para te beneficiar nessa jornada humana aqui, nesse planeta Terra que você está. Então você aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus, você canta o santo nome e você cria uma ligação amorosa com esse ser que te ajudou no seu processo de recordar, né, quem é Deus, ou de despertar o amor a Deus, que é a sua função natural na vida, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é a função natural do espírito, da alma que está vivendo aqui nessa forma humana. Daí, né, esse verso está falando, né, pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Krishna, porque você se aproximou dessa pessoa que é a expressão de Krishna, já que ela vive, né, intimamente nesse amor de Deus. Então você tem que abrir o seu coração para que essa pessoa faça que a bênção de Krishna, representada pela potência de Deus nele, se manifeste no seu coração. Tá? É dessa forma que as coisas acontecem aqui nesse mundo material. Até um dia que você também vai se tornar um devoto puro de Krishna e você vai manifestar a misericórdia de Krishna no seu coração. É assim que funciona. Isso é o Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo, um abençoando o outro nessa disposição interna do amor a Deus. Não é a coisa assim, aí você fica adorando o mestre espiritual e esquece Krishna. Não é assim. O mestre espiritual, ele não quer adoração, não quer ser adorado igual a Deus. Mas ele está na posição de Deus exatamente conforme o que explicamos aqui. Deus está, ele é o meio transparente de Deus. Deus está se transparecendo através de uma alma que se iluminou, que está vivendo a consciência de Krishna. Mas você tem que adorar o mestre espiritual como um representante de Krishna. E não como alguém, não. Você também é um guru. Atinge a posição de guru, né, e se torne muito humilde. Né? Não fica pensando, vou me tornar um guru, um salvador de almas, né, nesse mundo. Né? Patita Pavana, né, essa palavra, salvador das almas caídas. Não é assim. Quando você se tornar guru, você vai ser dirigido pelo poder de Deus de dentro do seu coração e você vai agir humildemente, respeitando todo mundo. Certo? Mesmo aquelas pessoas que te criticam, que te ofendem, que te negligenciam, não importa, cada um está no seu tempo. Você simplesmente vai manifestar a energia do guru. Quem é a energia do guru? É Balarama, é Nityananda, é o poder de Deus, influenciando espiritualmente tudo que está à volta dessa pessoa que está conectada com Krishna. Compreende? Por isso que Balarama ele sempre anda com Krishna lá no mundo espiritual, porque ele é o poder da lembrança constante de Deus, assim, no nível absoluto. E você tem essa energia no seu coração também de Balarama. Então essa é a energia do Guru, para quem não entende, né? Compreende? Rama que significa, Bala significa força. Rama
É como se fosse prazer transcendental. Então, a força desse prazer transcendental, dessa iluminação que Deus manifesta no coração de um devoto puro, ele se irradia para as pessoas que se aproximam dele. Se você se aproximar de um cachaceiro, ou de um bandido, ou de um ladrão, você vai ter as mesmas qualidades dessa pessoa que você está se aproximando e que, porventura, você possa até ter uma certa admiração ignorante. Então, quando você se associa com devotos puros, com devotos que estão caminhando para, né, esse estágio de pureza, que são os devotos medianos, então você já está crescendo na sua consciência, evoluindo, tá? Então, os madhyamis, adhikaris e os uttamas, adhikaris. Os devotos medianos, que estão indo para a posição pura, e os devotos puros, que já estão completamente absortos nesse humor, né, da devoção pura por Deus, nesse mundo. Então, está falando aqui, né? Então, eu falo que sem a graça do mestre espiritual, por isso, que a gente explicou aqui, ninguém pode fazer nenhum avanço. Você só vai fazer avanço se você aproximar da pessoa que está te dando a informação na qual você vai avançar. Que está explicando da forma mais simples possível do que você tem que fazer. E ao admirar essa pessoa, no sentido, né, de entender que ela é uma força de Krishna, você cria um vínculo energético, né? O pensamento, ele cria esse vínculo. E depois você vai criar um vínculo no espírito. E aí vocês vão estar ligados eternamente nessa jornada incrível humana e vão estar lá no mundo espiritual, cada um no seu humor específico. Essa é a forma, né? Como o Senhor Krishna explica, o Senhor Chaitanya, e aqui nessa canção também a gente vê a citação sobre essa posição de entendimento. Portanto, devo sempre lembrar e louvar o mestre espiritual. Como eu aceito Cristo e Prabhupada como meus mestres, eu todos os dias de manhã, a primeira coisa quando eu acordo é prestar reverências, nesse sentido de agradecer por ter recebido essa informação, e ao fazer isso eu vinculo a energia deles com a minha, certo? E é meio que eu despertasse o meu Prabhupada, a minha energia crística também. E aí eu passo também a ser um informante, de acordo com os devotos puros, com a autoridade suprema, e venho, né, fazer um serviço devocional de, por exemplo, estar fazendo uma aula como essa. Tá? Então temos que louvar o mestre espiritual nesse sentido, né? Não, assim, ficar babando o ovo do mestre espiritual. Mas entender que ele é o reflexo daquilo que você vai ser. Ele é a flor, você é a semente. Aí você permite que a flor regue a sua semente até que um dia você chega a ser flor também e fica irmanado com o mestre espiritual, e você também se torna um mestre espiritual. E aí Krishna vai te usar para você ser um guru. O que é o guru? Para você transbordar da energia dele aqui nesse mundo. Temos que entender as coisas assim, não ficar nesse fanatismo, nessa loucura, que alguém vai me salvar. Não é isso. Você tem que se aproximar de quem vai te passar a informação, na qual você, através da prática, vai receber a graça desse ser pelo vínculo, né, espiritual e mental, e você tem que seguir com toda a sua força, com toda a sua determinação em relação a se iluminar, já que você entendeu que tudo nesse mundo é uma grande maia, uma grande ilusão, que está te atrasando, né? Aqui, né? Fazendo que você fique mergulhado nesse falso ego, se identificando com essa matéria. Então vamos fazer dessa matéria, vamos espiritualizar essa matéria, vamos ver Krishna em tudo, viver nesse mundo agradavelmente, se relacionando com Krishna tanto no nível material quanto no nível espiritual, dentro de uma base absoluta de entendimento. Por quê? Porque Krishna revelou no seu coração quem você é em relação a ele, quem é ele em relação a você, o que ele deseja, tudo, né, no tempo de Deus, dentro dessa jornada humana, né? Estamos humanos aprendendo coisas da humanidade nesse tempo propício, e depois você vai avançando para formas superiores, ou volta como no outro
na outra personalidade para continuar a pregação nesse mundo, ou você volta para o mundo espiritual, enfim, você fica, deixa Deus te levar para onde você quiser, você está feliz mesmo, está bem-aventurado, você está completamente, né, tem o conhecimento pleno, essa é a maior riqueza da vida, né? Não é dinheiro, não é poder, não é fama, não é nada disso, é você ter o conhecimento pleno e estar com o amor desperto a Deus. E aí você caminha completamente protegido nesse mundo, com a graça, com a bênção de Deus, associado a pessoas, né, de alto calibre espiritual que estejam conectados nessa consciência de Krishna, de Cristo, e vivendo nesse amor de Deus. Tá? Então agradeço a presença de todos, né? Chegamos aqui a 1 hora de aula, eu ia até falar mais uma coisinha, mas eu acho que tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Todos os dias cantem o Sri Guru Astaka. Aqui, ó. Sri Guru Astaka. É só procurar na internet que tem essa canção, né? Geralmente eles cantam assim, ó. Sansara dava nalalida louca, tranaya karunya ganaganatvam, praptasya kalyana gunarnavasya, vande guru sri charanaravindam, vande guru sri charanaravindam, vande guru sri charanaravindam. É nesse ritmo aqui que eles cantam no templo, né? E vai cantando as oito estrofes. E, geralmente eles cantam com a imagem, né, de Srila Prabhupada, aí eles cantam a canção do Guru, mas você tem que entender isso. O que é esse Guru? O Guru, entendeu? Que essa canção serve para você mesmo, para você despertar o Guru dentro de você, entendendo qual é a função do Guru. Que nós descrevemos aqui, então, ele está sempre adorando a Deus, sempre falando de Deus, ele está sempre feliz que as pessoas estão saboreando o prasada, eles estão sempre promovendo essa energia que tem relação com os passatempos das gopis lá no mundo espiritual, enfim, tudo que foi descrito aqui, prestem atenção, peguem o PDF lá a letra da canção, né, lá na internet, se vocês puderem adquirir esse livro aqui também, que tem Canções Vaishnavas, né, que tem todas as canções do movimento do Senhor Chaitanya. Então isso é excelente. E as palavras, né, quando você está recitando Mahamantra Hare Krishna, ou esse aqui, né, Vande Guru Sri Chara, você está criando a energia que está manifestando tudo que você precisa na sua vida. Então é muito fácil, vida espiritual, é só você se desapegar um pouquinho dos seus hábitos, dos seus vícios, né, das coisas que acabam fazendo você ficar muito ocupado com a mente no mundo material e começar a vir mais para o lado das coisas espirituais, né? Por isso que os mestres espirituais, que eles abrem templos, ou seja, abrem locais onde as pessoas possam se encontrar para estar lendo, por exemplo, o Bhagavad Gita, adorando a deidade, saboreando a prasada, o alimento espiritual, cantando, falando de Krishna, se associando com pessoas que têm essa intenção de estar no seu movimento espiritual específico e voltando, né, para Deus, nessa intenção, desse propósito, nessa meta de vida aqui na forma humana, já que você tem uma inteligência para compreender essas coisas. Ok? Um beijo no coração, a aula de hoje achei maravilhosa, né? Colocou a gente no lugar para entender que não temos que ficar adorando o Guru, mas vincularmos a nossa energia com os Gurus para sermos também Gurus. E aí todo mundo vai ser um expoente da energia divina nesse mundo e sempre, né, prestando reverências àquela pessoa que nos passou a informação para que um dia, né, atinjamos esse ponto de iluminação, de autorrealização e de serviço devocional ou devoção exclusiva para Deus, ou amar a Deus sobre todas as coisas, nessa forma revelada da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que desfruta os seus passatempos com Srimati Radharani, Balarama, todas as gopis, todos os parentes, todos os amigos, todos os servos, todos os seres têm que chegar nesse nível, né? E cantar essa canção com
completa compreensão, entrega, tentando fomentar assim em seu coração essa realidade transcendental, onde você realmente vai se tornar uma parte integrante de Krishna e também executar essas ações com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão por Deus ter te elevado a esse ponto. Ok? Então, fiquem sempre com Deus, muita luz na vida de todos vocês. Haribo!